Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do PDD, o podcast da Damaris. O nosso tema de hoje, desse episódio, é a escrita, a criatividade e a publicação de livros. E a nossa convidada especial de hoje é a Ana Macedo. A Ana é a fundadora da Você Autor Assessoria Editorial. Ana, obrigada por estar aqui com a gente, por bater esse papo tão gostoso. Damaris, que alegria, que prazer. Muito obrigada pela honra de estar aqui com você, conversando e falando sobre coisas que eu amo tanto, que você também ama. Então vai ser uma conversa muito boa, muito inspiradora. Eu espero que você aí de casa goste também. E já segue o perfil da Damaris, né? Já vamos começar com Com não o é? nosso pitch. Exatamente, já clica no sininho, já tô te ajudando, tá vendo? E eu já quero te perguntar Hum. exatamente sobre coisas que a gente gosta e essa paixão por livros, por escrever, por buscar autores também. E eu queria te perguntar, conta um pouquinho pra gente, assim, quem é a Ana, qual que é a tua história, e como é que você chegou nesse momento, até esse momento, em ser essa assessora editorial? Menina, o caminho foi longo, sabe? Não foi da noite pro dia que eu descobri a Ana que eu sou hoje, né? Então, eu gosto de ler, gosto de livros, incentivo, né, a leitura desde sempre, desde criança, sempre gostei de livros. Mas, né, no decorrer da vida da gente, a gente vai se afastando, às vezes, daquilo que a gente gosta, por várias razões. Então, eu me casei muito cedo e o meu ex-marido, ele me afastou disso de leitura e tudo mais. Mas, um belo dia, lá com meus 27 anos, já 26 anos, eu resolvi fazer faculdade de letras, contra a vontade dele, não me ajudou em nada. Eu falei, só vou. Eu vou. Eu me inscrevi, eu mesma pagava, fui alegre e saltitante. E aí eu fiz a faculdade de letras e no segundo bimestre eu comecei a fazer revisão de texto. Apareceu uma vaga para revisora numa editora aqui em Curitiba e eu só fui. Eu nem sabia o que eu ia fazer lá. Nunca tinha trabalhado com revisão. Eu não tinha nem tido matérias ainda para ter suporte, né, teórico para poder fazer revisão de texto. Mas já era a Eu já vocação te lia muito, eu chamando, né? gostava muito, então meio que eu pensei, eu vou ver qual é. E aí eu fui, fiz o teste, incrivelmente eu passei no teste, eu não sei nem como, porque eu nunca tinha feito revisão de texto. Fui, passei no teste, aí eu comecei a fazer revisão de texto nessa editora, aqui em Curitiba. Era uma editora de livros jurídicos, então era só lei uma atrás da outra, não tinha livros de literatura, não, era só lei, enfim. Aí eu fazia a revisão lá e tal, e daí depois que acabou meu contrato, e eu entrei como funcionária pública, já vou chegar nessa. Quando eu entrei como funcionária pública, eu complementei renda com revisão de texto. Aham. Então, aí eu comecei a pegar livros de fora, aí comecei a pegar livros de literatura, livros de autoajuda, autobiografia, e aí eu fui diversificando as leituras que eu fazia. Eu saía do livro jurídico, daquele básico juridiquês e lei em cima de lei, e fui para um caminho um pouco menos xarope, mais divertido, Menos né? xarope. Você achou que ficou mais suave, Com assim, certeza, porque mais a leitura era diversidade? prazerosa. Quando você lê um livro que não é prazeroso, por exemplo, os livros que eu lia lá na editora, eu não lembro o nome de nenhum deles. Não consigo salvar. Não. Geralmente, como revisor de texto, a gente tem essa memória bem seletiva. Então, quando eu pego um livro para revisar, hoje em dia eu não reviso mais, mas na época que eu pegava o livro para revisar e o conteúdo era muito gostoso, às vezes eu lia duas vezes. Uma vez para revisar e uma vez para me divertir. Porque o cérebro do revisor, ele não funciona na absorção de conteúdo. Como é que funciona O cérebro de um revisor, ele é estritamente teórico. Então, a gente lê palavras, estruturas, frases, busca coerência e entendimento daquilo que você está lendo, mas você não absorve nada. Então, quando você finaliza aquele conteúdo, mesmo que ele seja riquíssimo, a gente não absorve o conteúdo. A gente passou por todo o texto buscando erros e defeitos. Que interessante você mencionar isso, Uhum. porque a gente, olhando de fora, né, a gente que não exerce essa atividade, não imagina que é assim. A Não, gente, as pessoas pensam que você vai guardando tudo. Imagina o nossa, tamanho do quanto é? HD. Não, não tem como. Não tem É espaço. impossível. Então, a gente tem essa memória que é seletivo. Se eu tô lendo um livro que eu gostei do conteúdo, que eu acho legal e que eu gostaria de ler para absorver, eu leio de novo. Né? Isso quando eu fazia revisão. Hoje em dia, eu leio
de uma forma um pouco mais dinâmica. Quase todos os livros que saem da Você é Autor passam pela minha leitura, nem que sejam por partes, nem que sejam os pedacinhos, mas eu acabo lendo para eu saber do que se trata, para poder conversar com as Sim. pessoas sobre aquilo, enfim. Mas quando eu fazia a revisão, não, eu lia o livro de cabo a rabo, chegava no final, não sabia nem o nome do livro. Não salva, você simplesmente não salva o conteúdo. Porque não dá, como que você vai lembrar de tanta coisa, E você né? tem, como você falou, tem um foco também, né? O teu É, foco é diferente. Quando a gente está lendo um livro para deleite, simplesmente, ou para um aprendizado, o nosso foco é está nisso. E o diferente. foco de quem vai revisar é outro, É, né? o foco na revisão, ela tem que ser encontrar os erros e defeitos do texto, incoerências, falhas, às vezes, não necessariamente textuais, mas às vezes falhas de sentido. Você escreveu uma coisa, mas quis dizer outra, e a pessoa que está fazendo a revisão, ela tem que ter essa sensibilidade de perceber no contexto que aquela frase tá fora de contexto, ela não está combinando com o resto, é Uhum. uma informação incoerente dentro daquele contexto. Então, a gente tem que encontrar isso e no nosso caso, né, aqui na Você Autor, a gente tem uma forma de fazer revisão. Cada editora tem sua forma, né? Então tem algumas que elas caneteiam e mudam mesmo o texto do autor e nem perguntam se pode, ela só vai mudando. Ela acha que aquele jeito é melhor, ela quase que faz um copy desk, que é a reescrita do texto, né? Nós não fazemos isso. Isso pode ser um pouco polêmico, não? Assim, Sim, de e você é, interferir. e Porque é. eu já trabalhei um pouco com revisão de artigos em uma revista, na Uhum, revista da minha igreja, a revista Servas do Senhor. Então a gente revisava o texto e tal. Mas se precisava mexer alguma coisa, a gente mandava de volta para a autora, uhum, a gente fazia uma sugestão de um uhum, parágrafo, alguma coisa. Poderia ser assim e tal. Se a pessoa autoriza, a uhum, gente faz a modificação. A gente entendia que era assim. sim. Do contrário, a gente está meio que É. interferindo no Então, eu texto, né? recebi uma vez uma autora que ela me falou que ela escreveu um capítulo num livro com autoria. Ela enviou o capítulo e quando ela leu no livro, já impresso, finalizado, ela falou que ela não reconheceu o texto dela. Que tinham palavras lá que não eram palavras que ela costumava usar no cotidiano dela. Na hora da própria apresentação, ela falando dela mesma, ela tinha colocado tudo que ela fazia e foi tudo isso substituído pela palavra multifacetada. E ela falou: nem sei o que significa multifacetada. Então, nesse momento, eu expliquei para ela, a nossa maneira de fazer a revisão de texto é diferente. A gente faz a revisão de ortografia, de gramática, isso a gente não avisa, né? Tem lá uma letra trocada, eu não vou te comunicar que eu troquei, que você Claro, escreveu com cedilha e será com dois S, eu só vou substituir. com Ou então tem certeza. algum trecho que ficou muito ambíguo, a ponto de ficar fora da realidade, a gente faz ali a organização da frase para tirar a ambiguidade. Às vezes uma vírgula resolve. Eu não Uhum. vou perguntar para você se eu posso pôr uma vírgula. Entendeu? A não ser que a ambiguidade seja intencional. Aí a gente vai perguntar, essa ambiguidade é intencional? Caso claramente não seja, colocamos a vírgula e segue o baile. Uhum. Mas, por exemplo, é muito comum você estar escrevendo ali no flow, você tá ali louca, louca, escrevendo. Na sua cabeça é tudo tão claro, é tudo tão fácil, mas na hora que você escreveu, você faltou informação, você não colocou todas as informações que você precisava colocar para o teu leitor entender o que você está querendo dizer, entendeu? Sim. E aí, na sua cabeça tá certo, mas na hora que a pessoa que vai fazer a revisão, que tá ali atenta, tentando compreender, e a gente sempre faz a revisão pensando no leitor, na experiência de leitura, na melhor experiência da leitura, né? O revisor tá lendo ali e fala: gente, mas tá faltando coisa aqui. Essa informação tá incompleta. A gente abre uma caixinha de comentário e a gente te pergunta: o que você quis dizer com isso daqui? Eu acho que falta informação. Falta uma palavra? Ou o que você acha de. Daí vai uma sugestão. Sempre pensando na experiência do leitor, mas sem interferir no texto da pessoa. A gente não vai enfiar um monte de palavras ou então mudar as palavras de lugar e descaracterizar o que você escreveu. A gente sempre vai perguntar para você. Se você autorizar, aí a modificação acontece. Caso não, vai ficar do jeito que você colocou. Porque às vezes é a tua intenção escrever daquele jeito, truncado. Quem sabe? Tem gente que gosta. E eu não sei se você se depara com isso com frequência ou não, mas às vezes a gente, quando escreve um texto, um artigo, alguma coisa, e alguém revisa em cima, alguém diz assim, isso aqui tinha que ser dividido, tinha que ter um título, ou aqui deveria trocar, ou Uhum. poderia trocar e tal. Às vezes, aquele senso de rejeição da gente fala Hum, mais alto, assim, Acontece. e a gente pensa assim, mas por que não tá bom? É, Tá bom. A gente não pensa assim, ó, tá bom, mas pode ficar melhor. Aquele nosso exatamente. senso de rejeição fica assim,
Ai, mas por quê? Será que não tá bom? Ai, Ai, não então, ai, gostou, nem nem vou fazer quero mais mais, também. não quero mais Não brincar brinco disso. mais. Mas, claro que é uma coisa muito pessoal, de cada pessoa, a gente tem que Sim, trabalhar isso. Mas como é que vocês, né, você autor, lida com isso? É comum acontecer? é Como é que você comum. contorna? Como é que você, sei lá, estimula o autor a Na superar isso? verdade, quando a gente faz a primeira conversa, a gente já deixa claro que na revisão a gente vai fazer essa revisão de conteúdo, né? Mas eu sempre explico, não é uma revisão de conteúdo no sentido isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Não é uma revisão de conteúdo no sentido de julgamento de valor. Eu não vou dizer se tá certo, se tá errado. É uma revisão de conteúdo pensando na experiência do leitor. Às vezes, se você separar um parágrafo, a experiência que o leitor vai ter naquela leitura vai ser diferente. Uhum. Porque ele vai ter não uma quebra do fluxo de pensamento, porque um parágrafo, separar um parágrafo de outro não faz isso. Mas ele vai ter uma pausa naquela primeira parte para limpar tudo, né? Todo o pensamento dele para ele começar na segunda parte. Então, uma leitura, às vezes, de um parágrafo muito grande faz com que ele não consiga absorver todo o conteúdo daquele parágrafo. Então, a gente vai dividir em dois. Aí, ele tem 2 momentos para ele absorver conteúdo. E a ideia é que a pessoa leia e que ela não só passe por aquela leitura, mas que ela consiga absorver o que a pessoa está querendo contar. Porque a gente escreve, não é pra nada. A gente escreve porque a gente quer passar uma mensagem, a gente quer ensinar alguma coisa, passar um conhecimento, contar a nossa história. E como que a gente vai fazer isso se o leitor que vai ler não conseguir entender o que a gente escreveu? Exatamente, o Entendeu? objetivo fica totalmente Exatamente. perdido. Então, sempre que a gente vai conversar com o leitor com o autor na nossa primeira conversa ali, eu falo. Lá na hora da revisão, a gente vai te entregar com sugestões. Essas sugestões são para melhoria do teu texto, são pensando sempre na experiência do leitor, porque de nada adianta você ter um livro e ser autor e ninguém lê seu livro porque não consegue. Então a gente vai te dar esse caminho para que você consiga oferecer para o seu leitor uma experiência boa. Às vezes a gente tem isso, a gente que quando vai escrever alguma coisa, às vezes a gente tem essa questão de tentar colocar de uma maneira muito intelectualizada Sim, ou muito é o pior erro, rebuscada. menina, é o pior erro. Porque assim, eu fiz mestrado. E os textos que você é obrigado a ler no mestrado são quase que não dá para entender. Porque eles colocam num nível de dificuldade linguística que você precisa ler mais de uma vez para você conseguir entender o que aquela pessoa está falando. E às vezes é uma coisa tão simples, é tão fácil o raciocínio, mas eles gostam de deixar difícil para que pareça elitizado, para que pareça difícil, para que você se sinta burro mesmo. A ideia dos textos acadêmicos é que as pessoas que leiam se sintam burras. Pode prestar atenção. Você não encontra texto acadêmico com linguagem acessível. Não tem. É muito difícil você encontrar um texto acadêmico com linguagem acessível. E muitas pessoas vão desistir, né? E as Vão pessoas acabar desistem. E desistindo. a ideia é que quanto mais difícil você escreve, mais intelectual e inteligente você é. E é muito difícil você lidar com isso na academia. Porque eu sou uma pessoa de linguagem acessível. Eu não vou usar palavras que eu não uso no meu dia a dia se eu vou escrever um texto. Eu quero que as pessoas me entendam. Isso quer dizer, ainda mais se você quer que as pessoas leiam e Exatamente. entendam, né? Só que aí, quando você escreve lá um artigo acadêmico que você manda para revisão do orientador, enfim, ele vai te devolver cheio de coisa querendo que você complique aquilo que é simples. Entendeu? Porque a academia, ela é elitizada, ela dificulta mesmo. Entendeu? E aí, quando você se depara com um autor. Esses tempos atrás, a gente tinha uma autora que ela estava fazendo faculdade de psicologia, então ela estava dentro da academia. Ela estava naquela fase de TCC. E ela estava contando a história dela. Menina, eu falei, querida, isso aqui não é um TCC, amor. Fala como você estivesse conversando comigo. E aí eu expliquei para ela, quando você estiver escrevendo, imagina que você está sentada de frente com a pessoa que está lendo seu livro, tomando um chazinho, comendo um bolinho de fubá, e você conversa com ela, uma conversa gostosa, uma conversa boa. Tire o psicologês. Não precisa, porque ela tá fazendo psicologia, né? Tira o psicologês daqui. Tira o academiquez daqui. Não precisa. As pessoas que vão ler seu livro não são acadêmicos. Eu sei que você está acostumada porque você está dentro da academia, mas agora é outro momento. Então agora você vai escrever da forma mais simples que você conseguir, porque você quer que teu público leia, né? E o seu público não é acadêmico. As pessoas não vão conseguir terminar de ler seu texto, porque elas não vão conseguir entender com facilidade. E quando as pessoas estão lendo um texto, um livro, enfim, e elas sentem dificuldade de entender na primeira leitura, a tendência é que abandonem o texto é imensa, sabe?
de você estar ali sofrendo, porque daí a leitura não é boa, não é prazerosa, porque você está sofrendo, entendeu? Dependendo do tema, ok, você fazer o seu cérebro sofrer é bom. Mas, cara, eu vou ler um livro Às para vezes, para lazer, eu vou ler um livro para diversão, eu vou ler um livro de autobiografia, eu quero conhecer a história dessa pessoa, eu vou ficar sofrendo para entender o que ela tá querendo falar? Abandona o livro, é verdade. Até larga o porque livro. na academia existem algumas regras que eles querem que sejam Sim, seguidas e tem todo um padrão, exatamente. ok. Aham, E quem quer, BNT, e etc. quem vai estar naquele ambiente sabe que vai ter que se E adequar vai entender. àquilo. As pessoas que estão no ambiente acadêmico, elas vão entender o que você escreveu. Só que se você não é do ambiente acadêmico, aí O você pega público. lá um artigo. Esses dias eu li um artigo sobre retocolite e gravidez, porque eu tô grávida e eu tenho retocolite. Então eu fui ler pra eu me inteirar, pra saber o que que tá rolando. E assim, era um artigo acadêmico, mas a linguagem era acessível, porque não era um artigo acadêmico voltado pro pessoal da medicina. Ele era Uhum. um artigo acadêmico, mas ele era voltado para os pacientes. E isso que é o Entendeu? interessante, né, da comunicação do livro, dos Uhum. trabalhos, dos TCCs. A gente levar em conta, e também na comunicação em geral. Na comunicação, por exemplo, aqui no podcast, numa comunicação do dia a dia, numa conversa com alguém, Uhum. numa chamada telefônica, numa mensagem de WhatsApp. A gente tem que sempre pensar quem é o público que vai receber. Essa mensagem de Exatamente. WhatsApp é para minha mãe, então eu vou pensar em escrever da melhor forma que ela entenda, não só que me Uhum. satisfaça, mas que ela Exatamente. entenda. É para minha filha, eu preciso que ela faça alguma ação, então eu vou ter que escrever algo que mova ela para ação, não Uhum. simplesmente tergiversar, né, ficar enrolando Isso. com ideias e com palavras, mas dizer claramente o que eu A preciso. gente chama isso de adequação linguística. Para cada ambiente, a gente adequa a nossa linguagem. Eu vou te dar um exemplo que eu estava conhecendo meu marido. A gente não, né? A gente ainda não tinha a bagagem de casal que a gente tem hoje. Então, hoje eu conheço ele só de olhar, mas na época a gente estava começando. A gente foi numa loja chamada Bali High. Você já ouviu falar Bali Já ouvi High? falar. É uma loja de skate, surf, enfim. E o Aham. meu marido gosta muito de moletom. Sempre gosta de moletom, ele fica bem de moletom. Aí entramos na Bali High. Eu já tinha visto ele dar palestra, já tinha visto ele fazer pregações na igreja, já tinha visto ele, né, fazer reuniões e tal, e conhecia o vocabulário dele. Quando ele chegou na loja, ele começou a falar com os manos da loja do jeito que eles falam. Eu fiquei assim, Quem é você? o que você tá fazendo? Que dele, estou me comunicando. Daí eu falei, E ele falando, e os caras, assim, se abriram pra ele e tal. Daí ele falou assim pra mim, depois que a gente saiu, eu falei: que aconteceu ali? Que vocabulário é esse?" Apagou. "Que vocabulário é esse?" Aí ele: "Se eu entrar na Bali High falando do jeito que eu falo no ambiente corporativo ou quando eu tô pregando, eles não vão me dar atenção, eles não vão me dar desconto, eles não vão me mostrar as peças legais. Agora, se eles se identificam comigo e com o jeito que eu falo, que é o mesmo jeito que eles falam, eles vão virar meus amigos e eles vão me entregar o que eles têm de melhor na loja." Falei: "Genial, Perfeita. genial." É E é criar a conexão que a é comunicação precisa adequação criar. linguística. E assim, Eduardo é o rei da adequação linguística. Em cada ambiente que ele entra, ele se adequa à linguagem e aos costumes e ao jeito de falar. Isso é um dom e uma habilidade, né? Total, total. O Eduardo, ele se comunica muito bem, ele fala muito bem. Eu falo do mesmo jeito em todos os lugares. Eu falo igual sempre. Eu nem saberia falar igual os meninos da Bali High. Eu acho que eu nem tenho vocabulário para falar daquele jeito, nem conheço as palavras que eles usam. Não, é gíria pra tudo, né? Então, eu não. É um nicho cultural, vamos dizer Exato. E assim, assim, que tem o seu vocabulário próprio, a eu gente não precisaria tenho estudar, né? não tenho conhecimento suficiente para entrar nessa conversa. Mas assim, eu tenho um vocabulário básico, padrão, suficiente para tanto ambientes acadêmicos quanto ambientes para uma conversa formal, eu tenho condições de conversar, para uma conversa informal eu também tenho condições de conversar. Para circular, né? Eu acho que É, isso o é básico importante. suficiente e necessário, Sim, né? sim. É E a gente claro. sempre pode aprender Claro, mais, né? exatamente o que eu ia falar. É claro que a gente sempre pode aprender, a gente sempre pode melhorar e sempre pode, aperfeiçoar a comunicação daquilo que a gente já faz, a gente consegue Sim, melhorar, sim. mas para o momento tá Tá legal. tudo de bom. E deixa eu te perguntar, você escreveu um livro, você é autora do livro Colocando no Papel. Ele Isso. é sobre escrever? Como é que ele ajuda as pessoas O a... Colocando no Papel, ele é um manual de escrita.
Uhum. Então, diferente do método, né, que é o que eu apliquei em você, que a Damaris é minha autora, tá? Só para constar, ela tá Em escrevendo o livro breve. dela, em breve teremos o livro. Diferente do método que eu usei com você, que a gente batizou ele de leve, que é livro escrito veloz e eficaz, porque você escreve o seu livro rapidamente, porque você tem o roteiro, e é eficaz porque se você seguir não tem erro, né? Você Uhum. consegue escrever de forma rápida. Esse método, colocando no papel, ele é um panorama mais generalizado sobre a escrita de um livro. Então, Uhum. eu digo tão generalizado que ele fala até dos processos mentais. Então, a primeira parte do Colocando no Papel, ele é escrito pelo Eduardo, que ele é especialista comportamental, e o currículo dele é gigante, qualquer coisa eu mando, quem quiser, não vou lembrar tudo. Mas a primeira parte, ele trouxe um pouco da questão dos sabotadores, daquilo que te impede de realizar a escrita de um livro. Porque, querendo ou não, daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa parte, mas querendo ou não, muita gente quer escrever um livro, tem condições e habilidade para escrever, às vezes já escreveu, mas não publica porque tem medo. Medo de rejeição, medo do que Que vão vão falar, pensar. se acha menor, né? Se acha pequeno para uma coisa que ele julga tão grande. Então, essa primeira parte do livro vai tratar todas essas questões mais mentais para ajudar a desbloquear isso, né? Para a pessoa perceber e entender qual é a voz que está falando na cabeça dela e como que ela vai combater essa voz para que ela consiga realizar o que ela tem que realizar. Entendeu? Uhum. A primeira Sim. parte é isso. A segunda parte foi eu que escrevi, é uma parte mais prática mesmo. Então é ali que o bicho pega. Eu ensino a desenvolver personagens, então eu ensino a desenvolver um vilão, desenvolver um protagonista. Nossa, que Aham, demais. Que legal. um vilão apaixonante, aquele que você se pega amando. Não sei se você já reparou que às vezes tem umas séries, geralmente séries, porque filme é um pouco mais curto, mas séries sempre tem um vilão que você olha e quando você percebe, você tá torcendo por ele. É Tá querendo verdade. que ele ganhe. Mas ele é o vilão, ele é o mal. E você tá torcendo por ele. Ele é um vilão apaixonante. Então tem as características de um vilão apaixonante pra você poder construir. Aí tem as características de um vilão odioso, aquele que você vai querer que morra logo. Aí tem as características de um personagem, dos personagens coadjuvantes, como você organiza os personagens. Tem livro, principalmente livros de ficção, né, de romance e tal, que você vai tacando personagem no livro. De repente você esquece dos personagens, eles vão Ficam desaparecendo. perdidos lá Você não deu atrás. fim pra eles. Você não me explicou pra onde que eles foram. Às vezes você muda o nome do personagem no meio da conversa porque você se perdeu. Entendeu? Então, eu ensino ali a você organizar esses personagens pra você não se perder no caminho, pra você saber o que aconteceu com eles, né? Dá um final, porque às vezes um leitor mais atento, ele vai falar, tá, mas cadê? Erro de finalidade, E né? aquele um que eu vi lá atrás? Você volta no livro. Não, tá Aham, aqui, ó. porque Mas e onde onde é é que que ele ele foi foi parar? parar? Exatamente. Então, Eclipse. esse tipo de erro, né, de continuidade do texto, então tudo isso você consegue remediar fazendo essa organização. Então, eu ensino uma tabela, como que você tabela os seus personagens, né? Ensino a construir cenário. Então, porque o cenário é onde você vai colocar teu personagem. Ele não tá no nada, ele não tá no branco, ele tá num lugar. E aí, como que você constrói isso para o seu leitor saber onde o teu personagem tá, sem você ficar descrevendo a lá Machado de Assis, que descreve o prego embaixo da mesa? Tem uns livros, né, que assim, Uhum. então a janela marrom na parede roxa, Sim, e então, tem assim, isso. enriquece um vocabulário, mas às vezes é difícil da gente Uhum. conseguir ler um livro assim que tem tanta descrição de ambientação. Sim. E às vezes não é necessário você descrever dessa forma chata, entendeu? Às vezes você descreve o que o seu personagem tá vendo, o que ele tá olhando, entendeu? O que tem ali no cenário dele, mas não necessariamente fazendo um parágrafo só descrevendo o ambiente. Às vezes, um ponto ou outro importante que você quer que o seu leitor tenha ciência de onde ele tá, você simplesmente fala que o seu personagem tá vendo. Você mostra o ambiente através dos olhos do seu personagem. Então, é uma forma fácil de você colocar o seu leitor dentro do ambiente sem precisar gastar 3 páginas. escrevendo onde é que ele tá, entendeu? Porque às vezes não é necessário. É, características. Como que você vai contar como é que é o teu personagem? Às vezes você põe ele na frente do espelho e ele fala, ai, arrumando seu cabelo loiro, partido do lado. E desse jeito, o seu leitor ele já vai começar a construir a imagem mental do personagem sem você precisar gastar um parágrafo explicando como é que o cara é, entendeu? Exato. Então são várias técnicas assim para você ir explicando e construindo todo o teu livro. Você vai construindo ele. Ele é
literalmente ele é construído. Pois é, e essa é uma perspectiva interessante, que eu achei muito legal, que a gente não precisa, por tudo que você explicou, a gente não precisa partir do zero absoluto, a gente não precisa morrer achando que a gente não tem criatividade para criar, especialmente se a gente se compara com outros, né? Não vou criar um tão lindo quanto esse autor ou aquela autora, mas existe um método para você fazer, existem maneiras de você organizar a escrita, pelo que você explicou, de maneira que a pessoa que está nos assistindo aqui no podcast possa tirar o desejo dela do papel de ter o seu livro, de colocar suas Exatamente. ideias para E para fora. um livro de autobiografia, vai funcionar igual. Claro que você não vai colocar um vilão, tá? Que tem gente que coloca, que Não pode sei, ser né? que coloque. Pode ser que tenha um vilão na autobiografia. Não, eu já li alguns livros autobiográficos que o pai era o vilão. Alguém narcisista. O pai da pessoa era o vilão. Você via claramente que ele era o vilão. E era aquele odioso mesmo. Você tinha que montar ele, isso aí não é pai. Não é possível uma coisa dessa. Entendeu? E a pessoa, ela construiu a história dela com o pai sendo o vilão. E é ok, era um livro de autobiografia. Então, esse método, ele funciona também para você montar o seu livro de autobiografia. Claro que, como você não está inventando os personagens, a chance deles se modificarem no meio do caminho. Como assim modificar? E o livro começou, o personagem era moreno, de cabelo encaracolado, terminou o livro, ele fez chapinha, tá com o cabelo liso. Bagunçou o coreto, entendeu? Você tem que manter, ou você põe ele no salão de beleza e alisa o cabelo dele no texto, ou então você deixa ele de cabelo enroladinho. Você não pode do nada mudar as características do personagem. E quando você está falando de uma autobiografia, fica mais difícil de você cometer esse tipo de deslize, entendeu? Porque é uma pessoa real, é uma pessoa que existe. Diferente de um personagem imaginado, que você começa a bagunçar com ele no meio do caminho, né? No começo do livro você descreve ele como magrinho. Aí no meio do livro você fala, veio com todo o seu peso e aquela banha toda. Pronto, você misturou, bagunçou. E o personagem, ele perde a característica na cabeça do leitor. Quando a gente constrói a imagem do personagem, você carrega essa imagem até o final. Sim, é meio decepcionante quando você vê uma incoerência, aí você, parece que perde a credibilidade à história, né? Porque daí você fala, mas espera aí, não era assim. Exatamente. Lá atrás foi diferente. E um leitor muito atento, claro que tem gente que não vai nem nem percebe. Mas um leitor muito atento, ele se decepciona. Ele fica frustrado mesmo quando ele percebe certas incoerências muito basilares, assim. Você manter a característica de um personagem até o final. Eu já peguei livro que ele mudou a grafia do nome da pessoa. Começou, sei lá, com Y, terminou sem Y. Ela mudou. O que aconteceu aqui? Não, é que eu parei de escrever no meio, depois quando eu recomecei a escrever, eu mudei a grafia. Sorte que existe revisão de texto. E a revisão de texto é que pega esse tipo de detalhe. E precisa ter, né? E a gente, como essa autora que você mencionou, às vezes quem está escrevendo não se dá conta mesmo disso. Retoma de onde parou. Não vou nem ler aqui para trás, só vou começar de volta. Aqui. E é importante ter esse olhar de alguém que não está familiarizado com a história, de alguém que nunca leu como revisor, que vai olhar com esse olhar técnico. E a revisão de texto, ela faz mágica, às vezes. Dependendo do texto, ela faz mágica. Que você começa um texto tão bagunçado, e aí você vai fazendo ali as caixinhas de comentário, e vai abrindo, e vai aparando as arestas, e vai consertando coisas, e vai puxando. Tem texto que dá muito trabalho. Principalmente livros de ficção. Porque aí você vai inventando, você vai criando. Não existe, não é real. Então, você vai criando, você vai só deixando fluir a imaginação e aí vai pirando na batatinha. E aí o revisor que lute, né? Pra puxar tudo pro lugar. Num livro de autobiografia é um pouco mais difícil, porque você tá contando uma história real. Então, em tese, a vida real é mais coerente. Em tese. Às vezes não, mas em tese a vida real é mais coerente. Então, a pessoa ela consegue ali desenhar tudo aquilo de forma mais lógica, né? Que faça sentido no final. Mas mesmo assim, tem que ficar bem esperto. E você se lembra de alguma história, assim, mais, como a gente diria no popular, cabulosa? De alguma revisão ou de algum livro, uma história pitoresca, assim? Ou de alguém escrevendo o livro, ou de alguma revisão mais difícil? Uma vez, eu revisei um livro que... Você já assistiu, já leu ou assistiu o filme A Cabana? Eu já li o livro. Era igual. Ele praticamente plagiou A Cabana. Ele mudou alguns poucos detalhes, mudou uma coisa ou outra. Com certeza falou que foi da cabeça dele, que ele inventou. Ele mudou uma coisa ou outra, adicionou um ou outro personagem, uma outra cena, mas a história era do livro A Cabana. E aí eu falei pra ele, eu vou fazer a revisão do seu texto, mas eu vou te avisar que esse livro ele pode
parar no plágio. Se alguém perceber que ele tá muito parecido com a cabana, que ele tem elementos muito iguais, você pode sofrer alguma coisinha aí. Não, mas eu inventei tudo. Eu falei, tá bom, eu só tô te comunicando. Como não era um texto né? Não era eu que tava editando, não era eu que tava publicando, eu só tava fazendo a revisão na época, eu nem sonhava em ter você autor. Se fosse hoje, eu falei, eu não posso publicar isso aqui. Não vou publicar isso aqui. Porque isso aqui tá muito igual e ele vai dar problema de direito autoral. E eu não quero problema pra mim, muito obrigada. A revisão está feita, mas vá ser feliz. Sim, Porque pode ir publicar em algum outro Pode lugar. ser feliz em outro lugar, mas eu não coloco meu selo, porque não dá. Não, e tem que ter um padrão de qualidade, um padrão de excelência. Sim, nesse caso é um padrão criminal, né? Vamos combinar que a gente não quer ser acusado de plágio. E assim, na hora do processo, vai todo mundo. Eles não querem saber quem escreveu. Todo mundo que tá com o nome ali no livro vai responder. É importante ter esse E cuidado. a gente tenta se proteger. Inclusive, em casos, assim, em livros, exclusivamente de autobiografia, que expõe muito alguém, a gente tem um advogado, que a gente manda pro advogado e pede para ele um parecer. Se aquilo vai ou não dar algum problema. É importante. Porque, assim, tem situações que a pessoa ela não consegue contar a história dela sem contar aquela parte. Ela precisa contar aquela parte. Não vai fazer sentido se não tiver. E aí, o que a gente faz? A gente tenta achar uma maneira para que a pessoa citada não consiga dizer que é ela, não consiga provar que é sobre ela. Uau. Entendeu? Por exemplo, uma figura pública foi casada com uma pessoa e quer contar uma história de violência, né? E essa pessoa, né? Essa pessoa do relacionamento tenta tirar dinheiro dela a todo custo, sempre. Nunca consegue, mas sempre tenta. O que acontece? A gente tentou uma maneira, né, de organizar a escrita dela para que esse relacionamento, a pessoa não consiga provar que tá falando dela. Então, a gente não colocou palavras-chave, né? Não colocou características, a gente não colocou tempo, né? Datas, a gente não colocou nem que era marido, a gente só colocou ali de uma forma que ela não possa falar, sou eu. Se ela falar, sou eu falei, então prova. Por que é você? Por que você entendeu Por que era você acha que é você? Nada? Exatamente. Não então, a gente vai sempre arrematando o texto de um jeito que a gente consiga proteger o autor e se proteger também. E eu quero te perguntar agora sobre uma coisa assim. Certamente tem gente assistindo a gente aqui no podcast que tem vontade de escrever, ou até já escreveu, tá engavetado. Geralmente acha que se não tá perfeito, não tá bom, não tá pronto. E por onde essas pessoas podem começar? O que elas podem fazer? Eu sei que tem uma história, eu achei muito inspiradora um dia que a gente estava conversando, você contou, daquela senhora que escreveu do jeitinho todo peculiar. Eu acho fantástica, se você puder compartilhar com a gente, com a nossa audiência, essa história, porque eu acho ela inspiradora. Depois que você ouve, você pensa assim, não... Dá até vergonha, né? Eu tenho que ter vergonha na cara e ir lá e fazer o meu livro e tal. Hoje, a dona Lídia do Prado, essa autora, está escrevendo o segundo livro e vamos fazer o contrato dela a partir de amanhã. Então, lá vem o segundo livro da dona Lídia. Dona Lídia do Prado me procurou e disse assim, Ana, eu quero muito contar minha história, foi o Dr. Samuel que te indicou. Até hoje eu não sei quem é o Dr. Samuel, mas obrigada, Dr. Samuel. E aí, eu falei, Lídia, vamos fazer teu livro então, eu vou fazer o roteiro pra você. A gente fez aquela mesma conversa que eu fiz com você por vídeo, ouvi toda a história dela, fiz o roteiro, mandei pra ela. E ela falou, eu vou escrever sozinha. Eu falei, tá bom, dona Lídia. E ela falou assim, eu tenho dificuldades, mas eu sei que eu vou conseguir. Eu falei, a senhora vai. A dona Lídia, ela trabalhou desde os 6 anos de idade numa plantação de tabaco. Então, o agrotóxico mais a nicotina, que a gente sabe que é terrível, imagina numa criança, né? Todos esses anos causaram danos, assim, irreversíveis para a saúde dela. Então, ela é cadeirante e ela tem uma atrofia muscular. As mãos dela não abrem, ela tem a mãozinha sempre fechadinha assim. Sempre palma fechada com os dedos dentro. E aí ela falou, eu vou escrever sozinha. Eu falei, tá bom, dona Lídia, a senhora pode usar a digitação por voz dela. Eu não gosto dessas modernidades. Eu vou escrever do jeito tradicional. Tá bom. 30 dias, ela me entregou o texto dela. Ela digitou com os ossinhos do dedo aqui. E ela digitou o livro dela todinho, sozinha. Porque ela falou, o livro é meu, eu não quero que meus filhos me ajudem. Eu vou digitar sozinha. E ela fez. Claro, erros de digitação, centenas. Eu tive que usar a inteligência artificial para me ajudar
a tirar essa parte, assim, porque tinha vírgula, 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 daí espaço. Daí uma Dá palavra, uma aí um espaço. limpadinha. Eu tive que limpar o texto para poder fazer a revisão ortográfica, né? Porque tinha problemas de espaçamento, problemas de digitação, de enter no lugar errado. E assim, tá tudo bem. Ela fez o mais difícil, que era contar a história dela ali. Eu consegui entender a história dela. Dei uma limpada na formatação antes de mandar para revisão e deu tudo certo. No dia do lançamento dela, foi, assim, extremamente emocionante. Eu saí de Curitiba, eu lembro que foi uma semana, assim, muito puxada. Eu fui em Curitiba, em Florianópolis, em São Paulo, em coisa de 4 dias. Então, eu fui pra Rebouças, que é a cidade da Dona Lídia, saí de casa, dirigi 3 horas, cheguei lá no evento dela, tinha gente de todo lado, e tinha médico, tinha terapeuta, fisioterapeuta, psicólogo, todo mundo lá. E aí a família, e foi uma festa, todo mundo muito feliz e orgulhoso, e ela lá linda, maquiada, penteada, sabe? Aí eu olhando aquilo pensando, gente, é isso, eu nasci pra fazer isso. Quando é que Dona Lídia ia conseguir escrever sozinha do nada? Tirar Da própria cabeça, própria organizar cabeça. tudo, né? Dona Lídia, ela terminou o ensino médio depois que os filhos estavam adultos. Então ela era não alfabetizada até ali, né? Quando é que a Dona Lídia ia conseguir sozinha fazer tudo isso? E assim, as editoras tradicionais, elas ou te cobram muito para fazer a edição de um livro, muito que eu digo é coisa de 15, 20 mil reais para fazer a edição de um livro normal. Fora que eles te empurram 3 mil unidades de livros impressos, por isso que fica esse preço. Dona Lídia não ia ter condições de pagar tudo isso. Então eu fiz condições especialíssimas para ela, entendeu? Porque eu vi nela esse desejo, esse sonho, essa necessidade de fazer o livro. E ela não ia conseguir fazer em outro lugar. Eu fiz parcelado para ela do jeito que ela pudesse. Ela ia me pagando de 200 reais. Outro dia ela me dava 300. Para não deixar Para de não fazer. deixar de fazer, porque eu queria que ela fizesse. Porque eu sabia que aquilo era importante para ela. Eu vi que aquilo era importante para ela, entendeu? E ela se dedicou de um jeito que eu nunca vi. Às vezes uma pessoa que tem condições, que pagou à vista, não valoriza do jeito que ela valorizou, entendeu? Sim. E ela ela escreveu o livro dela, e depois a gente foi escolhendo a capa, e aí eu mandei pra ela, a capa dela tem uma imagem de uma plantação de tabaco. Eu nem sabia o que era um tabaco. Eu nunca tinha visto uma plantação de tabaco. Gente, eu sou da cidade, eu não fumo, então eu nunca nem tinha visto uma plantação de tabaco. Mandei várias fotos pra ela, falei, me diga qual disso aqui é tabaco, pra gente pôr na sua capa. Daí ela falou, esse é tabaco, mas eu gosto dessa foto que parece a foto da plantação da minha infância. Eu falei, então tá ótimo. Peguei a foto, daí mandei pro menino, ele trabalhou a foto dela, finalizou o livro. Na hora que ela pegou o livro, assim, pela primeira vez que eu levei pra ela, ela abraçou, assim. Era um filho que tava nascendo, sabe? E aí é nesse momento que você vê a importância daquilo que você faz. E você percebe que tem tanta gente que tem tanta condição intelectual, física, financeira, e não faz. Por alguns medos, né? Quais são os principais sabotadores que você percebe nas pessoas que querem escrever, mas acabam não escrevendo, e nos próprios autores que você assessora? Quais são esses principais sabotadores que impedem de realizar esse sonho que nem ela realizou? Menina, o crítico é o principal. Nossa, isso aqui não tá bom. Não tá legal. Não. Aí começa a escrever de volta. Aí apaga tudo, começa de novo. E aí nunca termina. Aí toda vez que vai reler o texto, mexe no texto. Aí atrasa a próxima etapa. Ou então, o que será que vão pensar de mim? Eu vim lá do interior. Eu sou uma pessoa do interior. Minha cidade tinha 5 mil habitantes. E agora? Vão achar que eu sou metida. O que vão pensar que eu tô me achando? Vão pensar que eu tô me achando, porque eu vim de uma cidade de 5 mil habitantes. Ou então, ninguém vai comprar meu livro. São os pensamentos, né? Ninguém vai comprar meu livro. Ninguém vai se interessar em ler minha história. Quem vai me querer? Eu vou gastar dinheiro com isso aqui. Vai ficar lá tudo parado. No dia do meu lançamento não vai ninguém. Esse é um dos medos, né? Nem minha mãe vai ler meu livro. Entendeu? As frases que os sabotadores gritam na cabeça das pessoas que impedem ela de escrever o livro, elas precisam ser primeiro reconhecidas, né? A pessoa ela tem que perceber o que tá falando na cabeça dela, quem tá falando, para depois ela conseguir enfrentar isso e vencer e realizar. Mas antes de tudo tem que decidir, né? Decidir o que quer. Decide o que quer. Porque assim, eu posso te ensinar a técnica para você escrever, eu posso roteirizar o teu livro,
Eu posso até escrever para você se eu quiser. Mas se você não quiser ter o seu livro pronto, finalizado, Não vai ser. porque eu não posso ensinar você, eu não posso te vender querer. O querer é teu, entendeu? Exatamente. Tudo começa na nossa mentalidade, na cabeça da gente, né? É o querer. Eu não consigo ensinar Alguém o a autor a querer que aquilo aconteça. Às vezes a pessoa sabe que ela precisa. Ela sabe, é importante porque vai me dar autoridade no meu trabalho, é importante porque eu preciso contar minha história, porque a minha história vai ajudar as pessoas. Ou então é importante porque Deus mandou. Deus manda muito a pessoa escrever livro. Você não tá entendendo. Muita gente chega pra mim e fala, Deus mandou eu escrever um livro. Falei, eu acredito em E eu você. creio. Eu acredito em você. Eu sei que Deus manda mesmo, porque já teve muita gente que veio falando que Deus mandou e eu acredito que Deus mande mesmo. Então, as pessoas vêm com o porquê de fazer, mas às vezes ela não tem a coragem para fazer. E acontece muito assim também. Outra questão bastante interessante e bastante corriqueira. Quando a pessoa vai contar a história da vida dela, ela desiste no meio. Desiste. Ela sempre fala, eu não quero mais. Isso é bastante comum. Porque quando você vai contar a sua história, quando você vai acessar aqueles traumas, aquelas dores, aquele sofrimento, aquela vida difícil que você viveu no passado, que você já superou, já tá curado, cicatrizado. Mesmo cicatrizado, quando você vai acessar isso na hora de escrever, vai doer de novo. Vai doer de novo, é inevitável, porque a escrita é terapêutica, ela tem o poder terapêutico. Verdade. E se ela tem o poder terapêutico, ela vai cutucar na ferida e vai doer de novo. E aí a pessoa que não entende que não é sobre ela, que é sobre quem vai ler, ela simplesmente desiste. Eu já recebi ligação de madrugada. Eu não quero mais, Ana. Você falou que ia ser ruim, mas eu não sabia que era tanto. Eu falei, eu te avisei que não era fácil, eu te avisei que ia ser difícil, mas você não pode desistir, ressignifica. Aproveita esse momento que você tá aí acessando isso tudo de novo de uma forma tão clara, que às vezes, quando você viveu, você não tinha clareza do que você estava passando. Porque a gente tá vivendo ali no olho do furacão, você vai empurrando com a barriga e vendo o que que dá, né? Mas depois que tudo passou, que, né, o aquário, eu sempre falo assim, na época que você está vivendo o caos, você está dentro de um aquário e a água tá turva, tem sujeira para cima, coisa boiando. Quando o tempo passa, aquilo tudo vai para baixo e volta a ter clareza. Então, depois que tudo acalmou, você tem lá clareza, aí você está tendo acesso àquilo de novo. Você não precisa entrar no aquário turbulento de volta. Você está vendo com clareza. Ressignifica. E como que a gente ressignifica na hora de escrever um livro? Você tira o foco da dor de você, você tira o foco da escrita do livro da sua própria dor. Então, você para de pensar em você. E você pensa em quem vai ler o seu livro. Você tem que pensar na pessoa que vai receber a sua mensagem e que vai aprender com você, que vai superar como você superou, que vai ter esperança porque você venceu, vai ser incentivado pela sua história. Só que isso não vai acontecer se você ficar sofrendo por você mesmo. Exatamente. Se você ficar sofrendo por você de novo, você vai passar a madrugada chorando com dor de novo, passando por aquele momento, revivendo o trauma, tudo de novo. Pra quê? Pra que você vai sofrer de novo? Ressignifica e coloca o seu foco em quem vai ler. Fazendo isso, o propósito da escrita do seu livro muda. Exato. E aí você consegue finalizar. E isso que você acabou de descrever é uma premissa da comunicação em geral. É você pensar, como a gente falou mais cedo, em quem está ouvindo, em quem está lendo. Quando eu estou falando alguma coisa, eu vou pensar em quem está ouvindo aquilo. Quando eu estou escrevendo, eu vou pensar em quem está lendo. E isso ajuda a direcionar mais o nosso texto. Exatamente. E tem uma coisa do livro que você estava comentando sobre os porquês de escrever, né, e tudo. E tem algo que eu acho muito lindo, muito fantástico e provavelmente você vê isso todo dia, que é a gente contar a história porque ela ajuda outras pessoas. Né? Como você estava dizendo, se a pessoa fica focada na sua própria dor, ela fica estagnada, ela só vai sofrer de novo. E quando ela pensa no outro, ela pensa que aquele livro dela vai ajudar outra pessoa. Isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas têm, assim, no dia a dia, têm dificuldade em compartilhar muitas vezes, por escrito ou falando, porque elas não têm noção do quanto ajuda a vida das outras pessoas. O quanto ler, e às vezes não é assim o livro inteiro, de cabo a rabo, é todo ele brilhante, com luzes douradas. Às vezes é uma frase. Uma frase. Às vezes é uma frase, é um parágrafo, aquele que você circula com lápis, assim, era isso que eu precisava. Vira frase de Facebook da sua vida. Exato, vira aquela chave na tua vida e fala, gente, é isso.
E se eu não escrever, às vezes eu tenho que escrever um livro inteiro para que a pessoa chegue na minha frase. E esse livro precisa alcançar outras pessoas, E às vezes aquela frase tua, né? Aquela frase, aquele trecho que você leu e que é a sua frase, pode não ser a frase do outro, mas a outra frase pode ser. Então, assim, são muitas pessoas que vão ler seu livro. E às vezes não é ele todo que vai falar com todo mundo. Às vezes a frase que fala com você é outra que vai falar com outra pessoa. Por isso que é importante você colocar no livro aquilo que está dentro do seu coração e você nem sabe, às vezes, o que é que vai tocar outra pessoa. Exatamente. Às vezes aquilo que você acha que é simples, que é muito comum e corriqueiro, vai falar profundamente Que nem eu com tava alguém. te contando. Essa semana eu participei de um evento em São Paulo. E foi a minha primeira vez num palco, né? Com o microfone na mão. Eu já dei aula no palco, né? Eu dei workshop e tal, mas é diferente. Nesse dia eu fui convidada para estar lá com outras mulheres, num painel e tal, falando sobre livros, enfim, sobre vida. E aí ela me fez algumas perguntas e eu fui respondendo. Enquanto eu tava falando, eu tava olhando as pessoas na plateia, né? E elas estavam assim, paradas. Tinha gente que nem respirava, ouvindo eu falando. E eu tava achando aquilo muito interessante, porque foi uma experiência, foi a primeira vez que eu, né? Então foi uma experiência única até aquele momento. E eu tava ali vendo as pessoas, e de repente eu vi gente chorando. Falei, ué, o que será que eu falei? Porque assim, o que eu disse lá é o que eu digo sempre na live, é o que eu falo sempre pros meus escritores. Não tinha nada novo. Só que pra elas era algo novo. Pra elas era algo diferente, né? Que elas nunca tinham visto às vezes, né? Principalmente quando eu falo que a tua história pode mudar a vida de alguém. Que você não passou pelo que você passou por nada. Você passou para que você tenha ferramentas para você ajudar outra pessoa, Perfeito. né? Às vezes você passou por um divórcio difícil, complicado, ou um casamento muito difícil, porque lá na frente você vai conhecer alguém que está passando por aquele momento e você vai ter condições de ajudar essa pessoa. Você vai ter até empatia para você entender o que aquela pessoa está sentindo naquele momento, para você não falar, ui, que fresca, tá reclamando só disso? Porque você passou por aquilo e você consegue sentir o que essa pessoa está sentindo e consegue falar com propriedade. Eu creio nisso, Não eu é? creio nisso, que Deus está sempre nos preparando ao permitir que a gente viva certas situações e que são da nossa vida, próprias da vida, Ele está nos preparando para a próxima etapa. Às vezes com coisas boas também, né? Vivendo certas conquistas e certas coisas passo a passo, para não dar um salto muito grande e chegar lá na frente e não saber o que fazer com aquilo. Da mesma forma, eu penso assim, eu acredito nisso, que Deus permite que as coisas aconteçam da forma que elas acontecem e usa essas situações para que a gente possa ser, às vezes, esse consolo que alguém vai precisar. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: a área da sua vida que você mais foi machucada é aquela que Deus vai mais te usar para curar. E faz muito sentido. Faz. Porque eu, com 18 anos, teria casado e passado 10 anos assim de perrengue. Hoje, quando vem uma amiga minha e fala, eu não tô passando por isso, eu tenho palavra pra falar pra ela. Eu entendo o que ela tá falando. Eu consigo ajudar ela a entender o que ela tá falando. Numa profundidade maior. Sim, não é raso, porque eu entendo o que ela tá passando, porque eu passei por isso. Hoje em dia eu tenho uma vida legal. Hoje em dia eu tenho um casamento bacana, um relacionamento saudável. Naquela época, lá com os 18, 20, 21 anos, eu nem sabia o que era um relacionamento saudável. Aquilo lá pra mim tava ok, porque eu não tinha tido outro antes. Então, foi meu primeiro namorado, mas não tinha referência. E tava tudo certo, eu achava que tava maravilhoso. Quando eu comecei a ter contato com outras pessoas, eu comecei a falar, opa, isso aqui não é normal, não. Isso aqui tá diferente, né? E aí hoje eu vejo que o que é um relacionamento legal, entendeu? Que a gente dá risada junto, a gente come junto, a gente ri, a gente tem nosso momento de fazer nada junto, tem nosso momento de orar junto, coisa que eu não tinha antes. E assim, hoje quando eu venho uma amiga minha ou alguém que eu conheço ou alguém que eu nem conheço falando, ai, Ana, eu tô passando por isso, eu consigo falar pra ela e dar uma palavra de esperança. Entendeu? Eu espero muito, né, que as pessoas consigam se organizar sem um divórcio, porque ninguém merece. Divórcio é caos na vida. Se você conseguir se organizar com aquela mesma pessoa, maravilhoso, né? Não foi meu caso. Eu tive que recomeçar. Se for o caso também, paciência, né? A gente tem que... Eu sou altamente contra o divórcio. Eu acho que se os dois querem, é possível resolver, né? Se um dos dois não quer, aí não tem como mesmo, né? Verdade. Os dois têm que querer. Verdade. Se um desistiu, aí não tem o que fazer. Mas assim, não teve jeito, não é o fim do mundo. Não é o fim da vida. Parece que é. Naquele momento, parece que é. Parece que essa vida nunca mais voltou ao normal. É o que eu falei do aquário. Me veio a imagem do aquário que você falou.
Enquanto tá acontecendo, tá aquele exatamente turbilhão. aquilo. Você só fala aí? disso, você só pensa nisso. Você não Que nunca vai consegue acabar. focar em outra coisa. Parece que a sua vida é aquilo. Caiu num poço. Só que não chega um tem... momento que a coisa calma, que tudo passa e a vida segue. E quando você perceber, você tá feliz. Sozinho ou não, mas você tá feliz, entendeu? Então, como eu saberia disso se eu não tivesse passado por isso, né? Exatamente. E eu queria te perguntar um pouco desse lado empreendedora, né? De você criar, você é autor, de você extravasar para o mundo, deixar o mundo conhecer essa habilidade que você tem e tal. Em que momento, qual foi o momento mais crucial, assim, para você? O que você estava fazendo, trabalhando, quando você entendeu, puxa vida, eu acho que tem um outro Amiga, caminho. pensa no rolê. Pensa no rolê. Porque eu saí, né, da editora que eu trabalhei no começo da faculdade, porque eu passei num concurso público e eu fui ser educadora infantil. Por quê? Porque foi o concurso que apareceu e eu precisava de estabilidade financeira para poder seguir a minha vida sozinha. E, né, como eu te falei, nesse relacionamento eu não tinha condições de viver. Eu tinha uma filha, na época ela tinha 5 anos. Então eu passei no concurso, que foi a forma de eu ter estabilidade. Primeiro dia de concurso foi o primeiro dia que eu descobri que eu queria sair de lá. Mas De eu não. cara já. De cara, eu pisei lá e falei, não quero, eu quero outra coisa. E aí eu tava terminando a faculdade, finalizei a faculdade. Falei, agora é a hora, vou sair caçando um emprego. E aí, no estágio da faculdade, eu fui dar aula pra adolescente. Odiei. Detestei aquilo. Pensei, meu Deus, eles não respeitam. Eles gritam com a gente e jogam cadeira. Não quero. Pelo menos as crianças de 5 anos eu olho meio torto, eles já, né? Falei, não, vou ficar aqui mais um pouquinho. Só que dessa não ficar aqui mais um pouquinho, sai ficando, né? Porque você tem estabilidade. Concurso público é estabilidade. Então, estabilidade financeira, você sempre tá recebendo seu salário, ele é sempre igual, você nunca vai aumentar, nunca vai diminuir, tá sempre ali. De vez em quando aumenta, mas não é lá grande coisa. Você vai ficando. Intelectualmente, você não é estimulado, porque todo dia ela faz sempre igual, não muda nada. Você tem rotina, porque criança precisa de rotina, então na escola a gente tinha rotina, então literalmente todo dia era igual. Mudava o ano, mudava as crianças, mas a rotina era a mesma. Então, intelectualmente, eu não tinha nenhum tipo de incentivo mental e eu me sentia boicotando o meu cérebro, porque eu era formada em letras. Ali eu não executava nada do que eu aprendi na faculdade. Nada. Eu não tinha como usar o que eu aprendi na faculdade ali. Porque a gente tem formação para Fundamental 2 e ensino médio. Eles tinham 5 anos. Entendeu? Mal falavam. Sim. É muito difícil. E eu fui ficando. 2020 conheci o Eduardo. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, olha, eu acho que você tem condições de fazer mais do que ficar lá cuidando de criança pequena. Falei, não, acho que não. Eu sei que eu posso dar aula de português, mas eu não quero dar aula de português, porque adolescente joga cadeira na gente. Né? Os adolescentes não são terríveis. Meu Deus, se fosse pra fazer outro concurso, ia ser numa escola pública. Menina, o nível é muito difícil. Eles são impiedosos, eles são maus. E eu choro fácil. Então, assim, olhou pra mim, xingou minha mãe, tô chorando. Não ia dar certo. Aí, Eduardo, não, a gente vai criar alguma coisa, não sei o quê, não sei o quê. Fiquei doente. Em 2020 veio pandemia, juntou aquele caos total, né? Porque ninguém saiu ileso mentalmente da pandemia. Se fala que saiu ileso da pandemia, tá mentindo. Que todo mundo ficou lá com um pezinho com medo de morrer gente, você ficou trancada dentro de casa. Não tinha como você ficar normal sendo trancada dentro. E aí, nesse período de pandemia, eu fiquei doente, né? Eu tenho uma doença autoimune, então o gatilho é emocional. E eu fiquei extremamente mal. Fiquei no hospital um tempo, inclusive. E aí comecei a usar uma medicação que baixava minha imunidade e isso não me permitia voltar para a sala de aula com as crianças pequenas. Porque eu pegava tudo. Criança pequena quer saber um lugar para ter pereba de criança é na escola. O vírus, ele vai mutando. Ele cai em um, quando cai em outro já tá diferente. E aí pensa, eu não tinha imunidade. Eu pegava tudo. Então eu fiquei 2 anos de atestado. Nesses 2 anos, Eduardo começou, né, a ter as ideias. O Eduardo ele é extremamente criativo e ele é empreendedor. Eu era funcionária pública, minha mente era de funcionária pública. Eu só fazia o que me mandavam e olhe lá. Então, foi muito difícil esse destravar. Teve que ter uma mudança de mentalidade Foi muito mesmo para difícil. poder fazer essa nova atividade. Não vou brincar com você, não. Foi difícil pra caramba. Eu ficava irritada com ele falando na minha cabeça. Porque eu sabia que eu não queria ficar na escola. Eu sabia que aquele lugar não era meu. Eu não cabia lá. Eu não cabia lá. Não que eu fosse imensa, muito...
Mas eu não cabia lá. Eu não combinava com as pessoas de lá. Eu não combinava com aquela rotina. Eu sabia que eu podia fazer mais, mas eu não conseguia sair, eu não sabia o que eu ia fazer. Sim. Porque, Só sabia que não era lá, mas porque e assim, agora? fazer revisão de texto era um treco que eu amava fazer. Gosto muito de revisão de texto. Hoje em dia eu não faço mais porque eu não tenho mais tempo. Mas é um negócio que eu gostava pra caramba de fazer. Só que pra você ganhar dinheiro com revisão de texto, o tanto de texto que eu tenho que ler. E É aí, muita coisa. para fazer em paralelo, ficava difícil, né? Muito, muito. Impossível. Porque eu trabalhava 8 horas e quando eu chegava em casa eu queria morrer. Não queria ler nada, entendeu? E aí ele foi jogando as ideias, né? Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Daí um dia teve uma reunião dentro de uma gráfica, eu nem tava nesse dia. E aí ele teve um insight da Você Autor lá. Quando ele chegou pra mim, ele já trouxe o nome, ele já trouxe a ideia praticamente formatada. Claro, a gente foi adaptando e melhorando com o passar do tempo, Vai né? lapidando e tal. E aí que eu comecei a testar com as minhas amigas, né? Testar o método, ver como que eu podia ajudar elas a fazer. Os primeiros livros eu fiz de graça. Não saíram bons como saem os de hoje, são incríveis, mas naquela época, menina, eu tenho até vergonha. É, porque a gente tava começando, eu não tinha Então, conhecimento do mercado editorial, eu não tinha conhecimento de design, eu não tinha, sabe? e tem uma frase que diz assim: aquilo que nasce perfeito nasce tarde, porque precisa nascer de alguma maneira para você ir melhorando. E aí vai Exatamente. ficando cada vez melhor. E aí é a trend, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Exatamente. Não é? Como é que você vai melhorar o que você não começou? Não tem Exatamente. como. E aí, aí a Você Autor começou, a gente fez um livro, daí a gente fez outro, e a gente fez outro, e a gente fez outro, e fomos fazendo, né? Eduardo não trabalhava comigo ainda, era tudo meio que e assim, eu não era empreendedora. Eu não tinha noção de negócio, eu não tinha noção de bolhufas, eu tava ali a passeio. Eu nem sabia o que eu tava fazendo direito, eu tava só indo, né? Indo no flow. Só indo. E aí, um dia, quando eu troquei de medicação e eu peguei uma medicação que não me causava dano colateral, do tipo de pegar doença de criança, a prefeitura me chamou e falou: olha, é hora de voltar. Eu falei: não quero, eu não consigo me imaginar nesse lugar de novo. Deus me livre, eu tô aqui fazendo reunião com o autor, falando coisa legal, e vou voltar pra escola. Não consigo, não tem condição. Exonerei. Aí eu queimei o barco mesmo, eu entreguei a carta de exoneração, assinadinha, linda, maravilhosa. Teve gente que me chamou de maluca, eu ouvi da minha família, e agora que você vai fazer? Você tá desempregada. Só que assim, eu sabia que eu precisava mudar de rumo, eu precisava sair daquilo, ou então eu ia ficar pra sempre naquele mesmo lugar. E o Eduardo sempre falando, você tem condições de ser alguém que vai falar pra pessoas e vai inspirar pessoas. Eu falei, eu não tenho condição de fazer isso. Não, você tem que sair você tem que sair do bastidor. O teu lugar é na frente, o teu lugar é no palco. Eu falei, não, eu sempre fui do bastidor. Eu sempre fui a pessoa que tá ali apoiando, sempre atrás. Não, você tem condições de você estar na frente. Você sabe falar, você sabe sorrir, você sabe conversar, você tem condições de estar no palco. E eu falava, não tenho, não vou. Você tá me forçando. Me respeita. Eu falava, você me respeita. Ele Sério? estava enxergando em você algo que você estava relutando Não, em reconhecer. eu não via a Ana que ele via. Hoje eu vejo. Mas naquela época eu não via a Ana que ele via. Eu falava, você tá vendo alguém que não existe. Você tá vendo alguém que não sou eu. Você tá projetando em mim alguém que não sou eu. Dele, eu não tô projetando em você alguém que você não. Você é. Você só precisa fazer. Você só precisa começar. Ter a coragem, né, de dar aquele passo, né? Só isso. E aí, lá naquele palco sábado passado, eu sentada lá, de salto, perninha cruzada, cabelo penteado, microfone na mão, eu pensei, ele tinha razão. Eu tava certo. Eu tinha condições de estar aqui. E eu não passei vergonha, eu não fiquei devendo nada pra nenhuma das mulheres que estavam ali. Eu tava conversando no nível delas. E tinha gente muito grande ali. Então, assim, não foi fácil sair da mentalidade funcionária pública dentro de uma caixa. Você vai pensar como eu quiser que você pense, né? A equipe gestora decidia como a gente ia pensar. E quem se chacoalhasse era reprimido. Isso aqui eu não sou de me chacoalhar, né, amiga? Eu sou fleumática. Eu não me chacoalho. Eu perco dinheiro, mas eu não brigo. Então, né? Eu ia ficando. Ia ficando, ia ficando. Eu ia ficando. E aí, eu tive que aprender a empreender. Eu tive que aprender a olhar oportunidades, porque eu não via oportunidade em nada, entendeu?
Hoje, onde eu vou, eu vejo oportunidades. Olha que interessante. E a importância de você ter trocado de ambiente, ter alguém que viu quem você era, mesmo antes de você ver, que acreditou e te ajudou a ver Sim, aquilo que ele estava vendo. E também a questão de você mudar de ambiente. faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque As mesas onde a gente senta, elas vão definir quem a gente é e quem a gente vai ser. Exatamente. Porque se você está num ambiente que não é de crescimento, que não Você não deseja que cresce. ninguém se destaque ali, vamos todo mundo igualzinho e não pense diferente de mim, etc. Ou até assim, você tenta fazer um movimento e já vem as críticas, Tá não, mas não impedido. vai dar, não sei o quê, vai largar o certo por uma coisa que você nem tem e tudo mais. Quando você encontra outras pessoas que têm uma mentalidade diferente, que é aquilo que você precisa buscar, Sim. nossa, parece que a gente pensa assim, gente, então existe um outro mundo que eu não conhecia. Menina, você nem imagina. Você nem imagina. Quando eu comecei a ir para São Paulo, que assim, eu não participava de reunião de networking. Pra que eu ia participar se eu era professora? Eu ia vender o que lá? Eu não tinha um pitch direito. Eu sabia o que eu queria vender, e muito mais ou menos ainda, porque eu ainda não tinha clareza, né? E aí eu comecei a ir nessas reuniões de network. Aí eu cheguei em uma vez, acho que foi a primeira, segunda que eu fui. Foi um amigo meu que me convidou, o nome dele é Denis Nakamura. Beijo, Denis. O Denis, eu conheci ele na época que eu trabalhei na academia médica fazendo gestão de conteúdo. Foi um curto prazo na minha vida ali, eu trabalhava com médicos e tal, e o Denis, ele tem uma holding de empresas, e essa empresa era uma das empresas dele. E uma vez eu tava muito doente, o Denis me ligou e pediu pra orar por mim. E a partir desse momento, o Denis ficou gravado no meu coração. Então, ele é uma pessoa que eu amo muito, que eu oro muito por ele, quero que Deus prospere ele ainda mais. Mais porque ele já é muito próspero, então Deus abençoe mais ainda. E aí o Denis me convidou pra ir nesse network. E eu fui sem nem saber direito o que eu tava fazendo lá. Fiquei em pé, tímida. Falei assim: olha, gente, eu faço assessoria editorial, ajudo você a escrever seu livro. Mas que você não saiba começar, eu te ajudo. Blá, blá. Nossa senhora, hoje o meu pitch é maravilhoso. Aí aconteceu uma coisa muito incrível, assim. Porque as pessoas fizeram fila pra vir falar comigo no final. Elas fizeram fila e ficaram esperando a sua vez pra falar comigo. Uau! Naquele momento eu falei: oxe, eu acho que eu tenho um negócio que é bom, pelo jeito. Mesmo não sabendo falar, as pessoas entenderam o que eu faço. E eu fiz muitas reuniões naquele dia. E, tipo, as minhas reuniões, até as reuniões que eu fazia naquela época, nossa, era muito amador, porque eu não sabia falar, eu não sabia vender, eu não sabia nada. Hoje as minhas reuniões são assertivas, né? Eu sou objetiva, eu explico o que eu faço, o que eu entrego, o que eu não entrego, falo o que a pessoa pode, o que ela não pode fazer. E é isso, bora, vamos fazer, não vamos fazer. Não é assim? Vamos fazer, não vamos fazer. E naquela época, não, era tudo. Eu não sabia fazer, eu tava aprendendo, né? E aí, esse foi o primeiro dia que eu percebi. Eu falei, gente, são pessoas diferentes, o nível das pessoas é diferente, o jeito que elas falam comigo é diferente, elas me olham de um jeito Elas te diferente, elas enxergam. me veem de um jeito diferente. Eu falei, gente, tá bom, legal, gostei, então eu vou melhorar isso. E aí eu já fui em reuniões de networking de pessoas high ticket. E eu cheguei lá, eu falei o que eu tinha que falar e as pessoas fazem fila pra falar comigo. Porque, cara, o que eu ofereço, você não encontra em toda esquina. Você não É vai em verdade. qualquer reunião de network e tem 3 vendendo assessoria editorial do jeito que eu faço. Entendeu? Você encontra 3 corretor imobiliário, você encontra 3 advogados, você encontra 3 arquitetos. Mas é muito difícil você encontrar alguém que vai te ajudar a escrever um livro, que traga a promessa de escrever um livro. Sim. Porque E com essa assessoria, que para é algumas pessoas bem é algo valiosa, assim muito fora do distante, alcance. muito distante. Para escrever um livro é muito difícil, porque escrever um livro é muito caro. Tem gente que chega para mim já com um não na cabeça porque acha que é caro, acha que é impagável. Gente, não, calma, vamos se acalmar? Não é tudo isso. Porque por muitos anos, né, a indústria do mercado editorial fazia com que o autor tivesse que comprar uma quantidade muito alta de livros, porque eles ganhavam muito dinheiro com livro impresso. Então, você ia fazer uma. Primeiro, que não tem a parte da assessoria para te ajudar a escrever. Você tinha que estar com o livro pronto, né? Então, até aqui você dá teus pulos, você se vira, Por né? tua conta. Por tua conta, você vai ficar bom, você não vai, a gente vai ver depois. E aí eles fazem a edição, te cobram pela edição, e aí te fazem comprar uma quantidade de livros impressos. E nisso o teu valor de investimento vai para 25 mil reais.
Imagina, você... Acaba ficando inacessível E a para uma minha boa pergunta é, parcela onde das é que você vai pessoas. enfiar 1000 livros? Dá 17 caixas de livro. Hoje em dia a gente mora em apartamento, em casa pequena. Onde Não, é que vai como é que você vai guardar? guardar tanto livro assim? Sim. A nossa proposta, ela é sustentável. Se você quer 100 livros, eu te mando no primeiro ali, contrato, te mando 100 livros. É o suficiente para você fazer um lançamento. Você faz o lançamento na livraria, beleza, foi 100 livros. Ana, quero mais. Eu te vendo mais 100. Te vendo 200. Te vendo 20, se você quiser. Uhum. Então, eu não te obrigo, eu não te onero de um jeito que você não vai conseguir pagar, sabe? Porque o meu interesse não é que ficar rica com seus livros. Tipo, com o que você vai... Até porque eu ganho muito pouco em cada livro. Eu ganho pouquíssimo em cada livro. A minha ideia é que você realize o sonho de escrever o livro, que você tenha condições de fazer isso, né? E que você vá vendendo. Você faz a ponte entre a pessoa e o sonho dela, né? Que Entre a você vá pessoa e o sonho de ter que o seu você vá livro. vendendo seus livros de 20 em 20 por mês, 50 por mês. Aí acabou, beleza, pego mais. E vai indo, sabe? De uma forma sustentável. Porque Sim. não é sustentável você ter Ah, 1000 não. livros. Nossa, não. E até porque como é que você vai dar vazão a isso? Onde vai guardar Sim. tudo? E aí, assim, a gente tem, até voltando a falar do colocando no papel, a terceira parte do livro te ensina a vender seu livro. Então, ela vai te ensinar ali os caminhos no marketing, a venda no sob demanda, a venda do livro pela internet, como você faz uma página de vendas para você vender seu livro, como você fala do seu livro na internet, sabe? Então, assim, para nós é muito mais interessante que você pegue, sei lá, 4.000 reais e invista em tráfego pago, que as pessoas te vejam, fortaleça a sua rede social. Porque daí, se você lançar um livro agora, e se você lançar outro ano que vem, você já tem público. Entendeu? Aí você Sim. imprime lá 1000 livros, 2.000, 3.000 livros, fica lá com aquele monte de livros tocado. Não tem dinheiro daí pra fazer o tráfego pago, você gastou 25.000 reais ali nessa brincadeira. Ninguém fica sabendo sobre você, tua rede social continua fraca. E você tá lá com 1000 livros enfiado Imagina, dentro de casa. imagina. Não é inteligente. É verdade. E para quem está assistindo a gente e tem então esse sonho, essa vontade, esse desejo, às vezes é uma necessidade até de escrever um Uhum. livro, qual é o primeiro passo que ela tem que dar? Tenha coragem. Aceite que isso é pra você. Porque tem gente que acha que não é pra você, né? Ah, isso que não é pra mim. É muito grande pra mim. Eu não tenho condições de fazer isso. É pra você primeiro. Aceite que é pra você. Porque todo mundo tem uma história. E mesmo que você seja pouco alfabetizado, hoje em dia, com a tecnologia, você consegue escrever teu livro. Mesmo que você tenha dificuldades na escrita. Se você tiver... Se você sabe falar, você consegue escrever seu livro. Mesmo que você Mesmo possa que sua mão não digitar abra. só com os Mesmo que nós. você seja cega. A gente tem uma escritora cega. A gente tem um escritor... Esse eu não coloco meu selo, eu não divulgo ele. Porque ele é tetraplégico. Então, é só a cabecinha dele que funciona. E ele faz muita piada de humor negro sobre... Então, eu não coloquei meu selo. Mas a gente tem um autor que é tetraplégico. Mas, assim, não tem condição de... Assim, eu tava lendo o livro dele pensando, eu não devia rir disso, eu acho. Eu acho que eu vou de tobogã pro inferno, porque era muito, assim... Eram umas piadas muito pesadas com a deficiência dele, né? Mas a gente tem esse autor, a gente tem a autora cega, a gente tem a Lídia, que tem a mãozinha fechada. Então, primeiro, decida que é pra você. Hoje em dia, você pode fazer digitação por voz. Você pode pegar seu celular e você É fala o seu verdade. livro. Você não Verdade. precisa nem digitar. Você pode contar como se estivesse contando um caos. Exatamente. Então, assim, pare de dar desculpa, pare de dizer que não é pra você. Aceite o teu propósito, o que você passou na sua vida, o que você viveu, tem uma razão, tem um motivo de ser, não é do nada. E se você tem o desejo de escrever um livro, realize esse desejo, cumpra esse desejo. Porque nada surge do nada. Se você tem esse desejo, é porque tem uma razão para ser. Eu sempre falo, ai, você tem vontade de ser escritor, então você já é um escritor. É só você escrever agora. Só você Verdade. sentar e escrever. Adorei Porque o essa. desejo, ele começa antes do fato acontecer. A vontade começa antes. É verdade. E tem até um versículo bíblico que em um certo contexto fala, como pensa em sua mente, assim ele é. Quer dizer, se Exatamente. você pensa em escrever um Você já livro, é um você já é um escritor. escritor. Falta só, como você falou, falta só colocar Realizar, no só papel. escrever, só sentar e escrever. Ai, Ana, eu não sei como eu começo. A Ana ajuda. A Ana tem método, a Ana tem metodologia, a Ana consegue te ajudar de uma forma simples
Sim. E quase indolor. Quase indolor. Quase indolor. Quase indolor, por quê? Porque você vai contar a sua história ali, talvez doa. Então é quase indolor, mas daí não é culpa minha. Não é nada que você possa Não fazer é sobre nada que eu possa fazer, mas eu sempre tenho uma palavra de incentivo. Sim. Eu sempre tenho ali um incentivo para que você consiga entender o que está acontecendo, né? Isso é A gente tem uma autora, ela é médica, ela está escrevendo um livro para adolescentes e para pais de adolescentes, e ela estava travada. Ela falava, eu não consigo escrever. E aí eu fui conversar com ela. Falei, tá, mas o que acontece dela? Ai, não sei, eu não consigo. Eu falei, se eu te perguntar uma coisa, quando você marca pra você escrever, você vai fazer outra coisa? Você se distrai? Dela, ai, menina, eu invento de cozinhar, eu nem gosto de cozinhar. Eu falei, você tá se sabotando. É um sabotador. Você tá sabotando o seu livro. E é só você que vai conseguir fazer isso. Só você vai conseguir fazer isso parar. Não sou eu, não é outra pessoa escrevendo pra você. É você aceitar que você tá se sabotando. E parar de fazer isso. É você agora que você tem consciência, você tem ciência do que você tá fazendo, né? Porque às vezes as pessoas fazem sem perceber. É verdade. As pessoas fazem sem perceber. Ela colocava na agenda dela, vou escrever meu livro de tal hora até tal hora, né? E quando ela percebia, ela tava cozinhando. E vem aquelas ideias na cabeça da gente de coisas que a gente detesta fazer, mas a gente tem que fazer naquele momento. Era isso que acontecia em vez com de ela. escrever o livro. E aí eu conversando com ela, falei, agora a gente identificou que você tá se sabotando. E eu quero que você invista tempo, né, em reflexão para você perceber isso e quando acontecer você combater. Conscientemente, né? Ter consciência daquilo. E aí foi isso que ela... E assim, toda vez que você mexe no seu texto, inclusive você mesmo, quando você mexe no seu texto, eu recebo notificação. É? Toda Ai, que vez. medo. Não, mas eu não vou ler. Mas eu fiquei pensando isso, sabia? Pensei Eu não assim, vou isso ler. aqui, esse documento eu acho que ela vai saber quando eu estiver Sim, toda vez que você abre o documento, eu recebo notificação. Então, assim, eu sei quem tá escrevendo, eu sei quem não tá, né? Mas eu te dei um cronograma, você sabe, você é adulta, eu não vou ficar atrás de você. Claro. Se você ficar lá 3 dias, você escreveu, cadê teu... Não vou fazer E isso. cada um tem um ritmo também. Pode ser E eu também não vou entrar no texto do nada, ai, eu vou ver aqui que... Não vou fazer isso. Quando você falar, Ana, terminei, ou então, Ana, dá uma olhada, aí eu vou entrar. Tanto que acontece muito, assim, principalmente em livros de coautoria, que são vários autores ao mesmo tempo. Eu entrego para cada um, eu faço roteirização, do mesmo jeito que eu faço com você, só que, né, de uma forma mais aprofundada. Quando é um livro em coautoria, a gente também faz esse roteiro. E aí eu entrego para cada coautor, eu entrego um documento, igualzinho eu mandei para você. Todo formatadinho, já com as margens, com o tamanho, para não ter erro, para você poder saber, eu estou escrevendo tantas páginas. E quando você faz um livro em coautoria, você tem quantas páginas? Tem 15 páginas para escrever? 20, às vezes. Então você tem que tomar cuidado para você não sair extrapolando, né? É. Sabe o que os bonitos fazem? Eles vão e escrevem fora, no A4, sem estar formatado. E aí, quando chega assim, em cima do laço, né, do prazo tá acabando, eu entro lá em todos, assim, tipo, um dia antes, eu entro em todos os textos pra ver quem já fez, e daí eu aciono o organizador, falo, ó, fulano, tá com o texto em branco. E aí ele vai atrás, também eu não vou atrás de todo mundo, né? Só aviso. Ele vai atrás de um por um pra ver o que tá acontecendo. Ah, não, eu já escrevi, eu vou colar lá. Na hora que ele cola, de 15 páginas, foi pra 40. Porque daí veio do A4 pro A5. E eu sempre falo, escreva no mesmo. Ah, não, é que eu fiquei com vergonha de você ler. Eu falei, mas eu não vou ler. E sabe que esse processo é interessante passar por ele, porque eu acho reconfortante, assim, acho confortador saber que aquelas, e a gente vai contando, ai, deu 40, deu 50, Sim. e agora? E, na verdade, eu até estava comentando hoje mais cedo, assim, que é interessante escrever um livro, porque, na verdade, assim, às vezes eu nem vou escrever aquele, mas já tô com uma ideia para os outros 3. E quando chegar a ideia desses outros 6, já tô até com o título de um próximo, que não tem nada a ver com o atual. Mas, assim, vão vindo inspirações. Às vezes a gente não escreve aquele que a gente tem que ir no dia, mas vão vindo inspirações. E eu acho que isso é uma coisa importante abordar e para quem pensa em escrever, porque às vezes é só dar o start, como a gente diz, é só começar. É verdade. Porque aí toda aquela criatividade vai começar a vir, aquelas coisas, é a tal da coisa de ajustar o olhar e a mentalidade. Às vezes você não enxerga nada, não enxerga uma oportunidade, como você falou mais cedo. Sim. Mas quando você ajusta o teu olhar, você começa a ver, nossa, olha, interessante, ficou legal. A gente fica com um pouco de medo, por isso que eu dei uma explorada com você da revisão, como é que é a revisão. Mas é interessante saber
que vai ter alguém que vai ler, Sim. que não vai julgar se, eu sou uma escritora ótima ou horrível. Vai Jamais. simplesmente respeitar o meu trabalho, vai me dar boas sugestões, vai Uhum. me ajudar. E eu acho fantástico contar com essa assessoria, porque se depender só da gente, a gente não leva 3, 4, 5 meses, a gente leva 3, 4, 5 anos Sim. e às vezes não sai, nasce tarde, né? Uhum. A gente quer fazer tão perfeito e sozinha, Uhum. e aí tem um outro ponto, né, de a gente tentar ir sozinha. A gente às vezes faz tanta coisa sozinha, e se eu não batalhar por mim, ninguém vai. Uhum. Mas a gente não pode esquecer que todos precisamos dos outros. Sim. A gente só está aqui hoje porque a gente teve outros que cuidaram da gente quando a gente era pequeno, que cuidam da gente ainda em diversos aspectos da Uhum. nossa vida, e a gente também auxilia os outros. Então, por isso que é importante contar, né, com essa assessoria. E quem quiser te encontrar, então, para contar com a tua assessoria editorial, como é que te encontra? Então, a gente tá no Instagram, @VCAutor. Você, abreviado, né? VC Autor. A gente também tá no YouTube, no Spotify. E a gente vai deixar nosso telefone aqui também, nosso site, para vocês poderem encontrar a gente por lá. Sigam o nosso perfil no Instagram, lá sempre tem dica, sempre tem videozinho. A gente sempre tá postando alguma coisa interessante relacionado à escrita de livros. Às vezes até umas piadinhas rola por lá. Ana, muito obrigada pela tua presença Ah, eu aqui, por esse agradeço. bate-papo delicioso. Que Deus te abençoe Amém. ricamente e faça prosperar cada vez mais, que cada vez mais autores descubram como é bom colocar as ideias no papel e especialmente com você, autor. Eu amei muito a nossa conversa. Na verdade, se deixasse, a gente tava falando ainda, né? Porque antes de entrar lá nos bastidores, estávamos nós falando. Eu até falei pra ela, a gente tinha que começar a gravar, gente. Tá muito legal isso aqui. A gente falou um monte de coisa muito, É verdade. né? E não tava gravando. É verdade. Então foi muito bom. É tão bom quando a gente conversa, a conversa flui e acontece. Foi muito bom. E assim, em breve teremos o livro da Damaris. Sim, muito em breve. Aguardem os capítulos, os próximos capítulos. É um projeto que me deixa muito feliz Que e eu bom. estou bem feliz em contar com a ajuda de vocês, com a assessoria da Você Que Autor. bom. Recomendo. Uhul. E para você que ficou com a gente até aqui, muito obrigado pela companhia nesse episódio. E a gente se vê no próximo episódio do PDD, podcast da Damaris.